Graças a Deus, cara, esse vídeo chegou até você antes que possivelmente tu desistisse de algo bem importante da tua vida. E falando sobre esse assunto, galera, eu quero dividir em dois grupos, beleza? Pra gente começar nosso vídeo. Eu quero falar sobre coisas que você não deve desistir, e sobre coisas que você pode desistir, né? Por incrível que pareça, existem coisas que você pode desistir, beleza? Não vai causar nenhum mal permanente na sua vida. Eu quero começar falando sobre esse grupo daqui, beleza? Coisas, objetivos que você pode desistir. O que seria? Cara, basicamente qualquer objetivo que você estabelece, geralmente na virada do ano, sei lá, emagrecer, perder peso, ganhar peso na academia, estudar para passar em um concurso. Eu sou professor, né, além de militar, e eu dou aula para uma galera que possivelmente circula essa dúvida na cabeça. Caramba, desisto ou não desisto? Desisto ou não desisto? Então, assim, para você que tá nessa situação e você não sabe se prossegue ou não, às vezes você está estudando há anos para um concurso, cara, e não teve ainda o resultado, sempre bate na trave, dá aquele desânimo, é chato pra caraca. Eu quero falar pra você, se você quer desistir, meu, desista. Sinta-se à vontade para desistir. Desculpa se você talvez entrou nesse vídeo querendo algo motivacional, mas na boa mesmo, galera, desista. Por que eu tô falando isso pra você? Porque, assim, geralmente, é... Meu, se você tá com esse pensamento de desistir hoje, não é de agora, certo? Talvez você esteja pensando nisso há semanas, meses, quem sabe até anos, e você não tomou essa decisão. E falando especificamente para esse tipo de pessoa, né, se você está estudando para algum concurso, cara, isso é péssimo, porque assim, é um objetivo grande, certo? Você passar em algum concurso, e você tem que estar totalmente comprometido, certo? Tem que estar ali a 100%, tem que estar ali 100%. Não pode estar meio, ou mais ou menos 80, 90, não, cara, tu tem que estar ali por inteiro, beleza? E o que acontece quando você está estudando e você tu fica com esse pensamento, às vezes não é uma coisa ativa, às vezes é uma coisa lá dentro do seu subconsciente, né? Tipo, caramba, cara, pô, tá difícil, pô, será que eu quero mesmo isso? Meu, isso é péssimo, porque assim, o que acontece? Você não desiste, certo? E você também não estuda. Basicamente, você não faz nada certo, você não desiste pra aproveitar a vida, você também estuda a minha boca, tá estudando, mas estuda a minha boca, você poderia estar dando o seu melhor nos estudos, sabe? Estar conseguindo mais resultados com o seu estudo, mas muitas vezes você não faz isso porque tu ainda não decidiu dentro de você se você vai continuar estudando ou não, se você quer aquilo ou não. Então, assim, na boa mesmo, cara, na boa mesmo, toma uma decisão, cara. Toma uma decisão pela sua vida, pelo seu futuro, não sei, pela vida das pessoas ao seu redor, pelos seus familiares, porque acaba que se você tem esse objetivo de, por exemplo, passar em um concurso, não só a tua vida vai ser afetada, mas a vida da tua futura namorada, namorado, dos teus pais, certo? Teus futuros filhos, ou dos teus filhos já, não sei se você já é pai igual a mim. Então, cara, na boa, desiste. Por quê? Porque pelo menos você vai estar tomando uma decisão. E o que acontece, né? Em alguns casos, quando as pessoas, meu, largam de mão. Cara, não vai passar muito tempo, talvez vai passar uma semana assim mais ou menos, vai vir aquele pensamento para voltar. Muitas vezes a pessoa volta. E por que isso? Na real, é porque às vezes você de fato não queria desistir. Às vezes você só queria descansar, né? E, meu, principalmente quem tá lidando, né, nesse ritmo de estudos, que é um ritmo assim muito intenso, que, cara, é basicamente everyday. É todo dia, de segunda a sábado, eu sempre recomendo a galera pelo menos tirar o domingo pra estar descansando, pra você estar louvando a Deus, se você crê em Deus, ou pra você descansar, cara. Descansar. Você é um ser humano, você não é uma máquina, você tem que descansar, senão você pifa, senão tem uma hora que você não vai realmente conseguir estudar. Então, assim, é importante você estar ali estudando de forma bem constante. E para isso, obviamente, você precisa descansar. Mas o que acontece é que uma galera hoje não quer descansar. Né? Eu já cansei de ouvir, de ler conversinhas, né, do pessoal falando assim, poxa, para que descansar? No tempo que eu tô dormindo, dormir não é produtivo. No tempo que eu tô dormindo, eu poderia estar estudando. E às vezes a pessoa ela dorme tarde e acorda cedo. Cara, isso está basicamente ferrando com o seu cérebro. Certo? Novamente, não somos robôs, somos seres humanos. E você tem que cuidar de si, assim como eu tenho que cuidar de mim. Pô, a sua mente quer aprovação, muitas vezes você não cuida do seu corpo para acompanhar a sua mente, sabe? E esse processo do sono é importantíssimo, não só para o seu descanso, mas é no sono que vai consolidar tudo que tu aprendeu. Senão tu aprende, 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 né? Tipo, é aquele ditado, né? Rema, rema, rema e não sai do lugar, né? Acaba que morre na praia. Então tu aprende, 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 então tipo, de 10 coisas que tu aprendeu no dia, tu vai lembrar de duas ou três, sabe? Eu considero assim um esforço inútil, saca? E, enfim, a pessoa ela basicamente não dorme bem, não dorme as 8 horas por dia. Eu sei que é difícil pra caramba, às vezes você tá dormindo 8 horas por dia, mas pelo menos 6, cara. De 6 a 8, cara.
saca? A gente precisa desse nível, assim, de descanso mínimo para que a gente possa render e consolidar tudo que a gente está aprendendo. Então, enfim, na boa, se você tá se sentindo assim dessa maneira, cara, desiste. Às vezes, tu só precisa descansar, tu só precisa, sei lá, de nenhuma semana, cara. Tu só precisa de às vezes uns 2 dias, 3 dias, sem fazer nada. Pra você colocar a cabeça no lugar, refletir na vida. E isso é uma coisa muito legal, porque assim, se você desiste de algo e aquilo volta, né, fica voltando assim como forma de pensamento na sua cabeça, significa que, cara, bom, se você é cristão, né, eu creio muito nisso, né, esse pode ser um dos sinais de que Deus tem algo para você ali, naquela área, naquele concurso, naquele objetivo. É, por exemplo, um exemplo clássico, clássico não, mas um exemplo claro é eu estar aqui. Meus amigos, cara, ao longo desse ano eu já gravei, aí eu parei, aí eu gravei, eu parei. E sempre tem um pensamento, caramba, cara, eu tenho que fazer vídeo no YouTube, eu tenho que fazer vídeo no YouTube. Eu tenho um sentimento de querer poder ser útil na vida das pessoas, poder ajudar as pessoas de alguma forma. Eu espero que esse vídeo, inclusive, esteja ajudando você de alguma forma, né? Se sim, depois comenta aqui nos comentários. E é isso. E basicamente é esse tipo de pensamento que me fez voltar aqui, né? E aproveitar também para nesse exato momento, para eu me comprometer com você, cara, daqui até o final do ano, né, de 2025, a gente está aqui em agosto hoje, dia 22 de agosto, véspera do aniversário do meu filho. Inclusive hoje fizemos um piquenique para ele bem legal ali embaixo, com os amigos e tal. Então, meu, de hoje até o final do ano de 2025, eu vou estar postando pelo menos um vídeo por semana. Pelo menos não, vai ser realmente um vídeo por semana. Acima disso já fica muito difícil para mim. E vamos lá, vamos ver o que acontece, né? Atender a esse chamado, a essa voz assim, que eu creio que é uma direção de Deus. E eu espero de verdade que os próximos vídeos sejam bem úteis para você. Beleza? Então, galera, é isso, cara. Então, muitas vezes o que a gente precisa é realmente desistir, sabe? Desistir, descansar. E muitas vezes aquilo volta na nossa cabeça, né? Tem uma frase que eu vi assim, eu nunca desista daquilo que você não passa um dia sem pensar. Nunca desista. Então, se você de repente desistiu e aquele objetivo, aquilo ainda está ecoando na sua cabeça, é uma coisa forte. That's it, é uma coisa forte. Beleza? Então, é interessante você se reorganizar e voltar. Certo? E bom, o outro grupo são de coisas que você não deve desistir. Cara, o que que você não deve desistir? Cara, são várias coisas, certo? Mas assim, duas coisas assim que eu enxergo como as principais. Que primeiro é a sua vida, certo? E segundo, o seu casamento. Sei que você é casado, se você não é casado, já toma disso como lição. Então, cara, a vida. Por que a vida? Caramba, cara, nós somos. Cara, o ser humano é muito especial diante de Deus, sabe? A gente é a criatura mais top assim que Deus fez a gente com muito amor, né? Inclusive lá uma curiosidade, se você não sabe, né, no livro de Gênesis, quando fala que Deus criou o homem, esse verbo criar o homem é um verbo assim que ele tem uma origem, agora eu não lembro se a origem dela é grega ou hebraica, eu acho que é hebraica. Acho que é hebraica, tenho quase certeza. E assim, esse criar significa você criar literalmente com as mãos. É um criar diferente do criar, né? Que Deus, tipo, Deus criou a luz, criou o céu, criou o firmamento, a terra. É um criar diferente. É um criar de forma manufaturada, com as mãos. Então você vê que Deus, ele literalmente ele teve o cuidado de criar um homem com cada detalhe. E, cara, é incrível, eu acho incrível a palavra de Deus. Inclusive, se você é novo aqui, você vai ver que muitas vezes eu vou estar falando realmente de Deus, da palavra de Deus, não porque eu quero te evangelizar, é isso também, né? Mas mais importante que isso, né? É porque isso faz parte da minha vida. É assim como, sei lá, se eu fosse uma pessoa que só falasse palavrão, os meus vídeos só teriam palavrões. Se eu fosse uma pessoa que, sei lá, cara, gostasse muito de futebol, né? Eu curto futebol, admiro, mas não sou aquela pessoa fanática. Provavelmente eu ia encher esse vídeo de referência de futebol, certo? Então, assim, eu realmente pauto a minha vida na palavra de Deus, então por isso que eu falo tanto, tá? A Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então Deus tem sentimentos, nós temos sentimentos também, Deus é racional, nós também somos racionais, certo? É incrível, cara. É incrível. Meu, se eu começar a ficar falando aqui, eu vou lembrar de cada coisa, cada pensamento que Deus tem sobre mim, sobre a sua vida, né? Em Jeremias 29 fala que Deus tem pensamentos de bênção na sua vida. Cara, muitas vezes você talvez pode não estar enxergando luz no fim do túnel, você pode achar que você, com todo respeito, que você talvez é um bosta, você não merece viver e tal, mas Deus tem pensamentos de bênção na sua vida. Pô,
nesse assunto, eu não sei que momento, né? Eu tô falando aqui sobre vida, certo? Não sei que momento, assim, da sua vida você tá, mas eu já passei por um momento da minha vida em que eu realmente, cara, me achava um bosta, na boa, me achava um bosta. Me achava um bosta, tinha um período assim que eu não queria nem viver, na boa. E esse período foi bem logo depois de um, entre aspas, um término, né? Não era bem um término porque a menina não namorava comigo. Não dá pra falar que foi um término. A menina só não quis mais nada comigo. Mas eu fiquei bem triste. Inclusive foi no dia do meu aniversário. Vou parar de contar essas coisas, senão vai ficar um vídeo triste, né? Mas enfim, aí eu fiquei bem triste, cara, por isso. E eu queria chamar a atenção da menina de alguma forma. Então, vinham sentimentos de realmente desistir da vida agora. Sentimento, vinha vontade de me cortar, vontade de fazer várias coisas. E parando para investigar isso, não era por mim que eu queria fazer isso, e sim, de alguma forma, para chamar a atenção, para fazer aquela pessoa se importar comigo, entende? De alguma maneira. Já que ela não estava se portando pelo amor, eu queria chamar a atenção, que ela ficasse preocupada comigo. Então eu já passei por períodos assim da vida, sabe? E cara, graças a Deus eu não. Cara, graças a Deus eu não fiz nada dessas coisas, sabe? Deus realmente guardou minha mente, guardou meu coração, porque hoje eu amo muito a vida que Deus me deu, né? A vida que. Não só o que eu tenho, assim, fisicamente, né? Na boa, né? O material nem importa tanto, sabe? E sim, poxa, Deus hoje me deu uma família, Deus me deu uma mulher que me ama, Deus me deu 2 filhos até o presente momento. Cara, tantas coisas, né? Hoje eu conheço muito mais Deus, Jesus, do que eu conhecia antes. E, gente, é muito bom você se relacionar com Deus. Você ter essa certeza de que você é ouvido, visto, que Ele te ouve. É bom demais, galera. É bom demais. Então, assim, vale a pena. Não sei se você está nesse momento da sua vida, mas, assim, vale a pena. E para terminar, a palavra de Deus também fala que antes dos nossos pais conceberem a gente, ou e sequer pensarem em ter filhos, cara, Deus ele já sabia que você ia nascer. Inclusive, Deus criou você para ver o mundo. Então, assim, Deus é incrível. É incrível, galera. Então, espero que você sinta-se amado depois disso, né? Isso não foi nenhum texto pronto, né? Eu tô falando aqui, então tá me vendo coisas em mente, né? E bom, o casamento. Nossa, galera, pera aí. Antes de eu falar do casamento, tem só mais um que me veio na cabeça que eu tenho que falar também, cara. Meu, tem um texto muito forte, assim, muito profundo, que fala sobre Deus, que ele fala assim, ainda que uma mãe que amamenta, ela se esquecesse do seu filho, eu não o esqueceria. Eu não esqueceria dele. Então, assim, é um absurdo, né? Acho que você concorda comigo, uma mãe esquecer de um filho. Mas se acontecesse, Deus não esqueceria. Então você vê tamanho amor. Tamanho amor a ponto dele se entregar por você na cruz. Esse amor sacrificial, sabe? É forte. Agora sim, vamos lá, agora sim. Casamento. E o casamento, cara, porque é uma aliança de Deus, né? É uma aliança de Deus. E a bênção tem. Assim, a gente já somos abençoados, certo? Mas o casamento, por ser uma instituição criada por Deus, a gente tem muitas bênçãos provenientes do casamento. Então, assim, o casamento também é algo que a gente não deve desistir. Claro, galera, tem casos e casos que a gente tem que analisar. Pô, às vezes a pessoa está sofrendo um tipo de abuso, violência no casamento. Mas, via de regra, o casamento ele não foi feito para ser separado. Certo? Tem momentos difíceis, tá? Porque são duas pessoas convivendo no mesmo lugar. Duas pessoas com culturas diferentes e de repente junta todo mundo. Então, cara, vai dar ali um pouco de atrito, mas assim, é se entender, certo? É se entender. Uma ilustração que eu tenho muito bacana do casamento é tipo assim, cada um quando se casa, vai para uma casa, tá trazendo uma mala, aí tipo, o marido trouxe uma mala, a mulher trouxe uma mala. Eles chegaram na casa nova deles. E de repente eles têm que pegar as roupas que estão nessa mala e as roupas que estão nessa mala e colocar numa mala menor. Ou seja, não vai caber todas as roupas. A galera, pô, o marido vai ter que deixar parte das roupas para lá e a esposa vai ter que deixar parte das roupas para lá. E vai pegar algumas roupas e juntar tudo para caber nessa mala. O que quer dizer? Quer dizer muito sobre renúncia, né? Então, é basicamente sobre isso. Você renúncia, você saber ouvir, sabe? Saber ouvir, né? Para você fazer outra pessoa feliz, entende? Então, e é muito bom, galera, é muito bom. Apesar de ter renúncia, tem alegria nessa renúncia, sabe? É uma coisa muito bacana. Então, são coisas que você pode, não pode desistir. E, bom, acho que a gente está chegando no final do nosso vídeo. E, cara, eu espero que realmente essa nossa conversa aqui tenha te ajudado de alguma maneira, beleza? Seja acerca de algum objetivo teu, acerca da vida, acerca do casamento.
tá? Eu vou ficar muito feliz. Se você puder compartilhar comigo, né? Conta aqui, poxa, João, me ajudou nisso, nisso, nisso. Eu vou ver que realmente eu tô sendo útil pra você. De verdade, eu leio todos os comentários. Beleza, galera? Bom, obrigado mais uma vez pela sua presença, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigado, valeu!